bebê reborn. Só de falar já, pelo amor de Deus, né? Bebê reborn, um dos assuntos mais falados, principalmente nas redes sociais. Aqui, ó, é assustador ver um negócio desse, né? Parece de verdade, meu filho. Nos últimos dias, esse assunto tem causando inúmeras polêmicas, inclusive. Aí eu pergunto, quando isso deixa de ser brincadeira e passa a ser uma questão de saúde? Até porque tem gente levando tão a sério isso, meu filho, tão a sério, que essa discussão dessas bonecas realistas, hiperrealistas, já foi parar no âmbito político. Prefeito, vereador, muita gente discutindo isso. E eu estou aqui por videochamada com a psicanalista, a Andréa Vermon, para poder falar um pouco sobre esse assunto, doutora. Como eu disse, que vem tomando aí, ó, conta na rede social, discussão também entre amigos. Primeiro, bom dia para a senhora, doutora. Bem-vinda aqui ao Correio Manhã. Bom dia, querido. Muito obrigada pelo convite. Um beijo para João Pessoa, linda, que eu amo. Eu que agradeço a participação da senhora. Doutora, para começar, esse fato, ele pode, né, de ter essa bonequinha, de ter esse bebê reborn, esse afeto, ele pode acalmar em casos de mulheres com perdas gestacionais e para pacientes com Alzheimer, por exemplo, pode ser um meio para poder reduzir a ansiedade, acalmar ou ajudar naquela solidão também, doutora? Pode, e era para isso que, de certa forma, ele tinha o uso terapêutico, né? Ele tinha o uso terapêutico exatamente para pacientes com Alzheimer e para mulheres em processo de elaboração do luto. Então, foi para isso que ele foi introduzido na questão da saúde mental e no ambiente terapêutico, apenas para isso. Pois bem, doutora, mas esse conforto emocional aí, no caso de quem teve uma perda ou até no caso de pessoas que têm Alzheimer, mas esse conforto emocional, ele pode sair ali do simbólico e se transformar em uma fantasia como se fosse realidade, né? Se transformar numa prisão psíquica, doutora? Isso pode acontecer? Pode, e é isso que está acontecendo, né? Porque quando eu penso em pacientes com Alzheimer e mulheres em processo de luto, eu estou dizendo que eles já estão num processo de ruptura com a realidade. Então, o boneco vai ser usado no sentido de elaborar isso. Agora, quando pessoas que não estão vivendo nenhuma disfunção psíquica, nenhuma questão emocional, começam a usar esse boneco ou estar com esse boneco numa perspectiva de realidade, aí é o inverso. Aí nós estamos falando que a pessoa está adoecendo. Então, é uma perspectiva que leva a pessoa para outro lugar, para a ausência da saúde emocional. Doutora, o sinal de alerta, ele aparece quando isso deixa de ser ali um apoio temporário? Isso pode acontecer? A grande questão é o seguinte, o que separa o saudável do patológico, né? O hobby da doença. Todas as vezes que aquele hobby que eu tinha, isso vale para reborn e para qualquer outra coisa, quando ele deixa de me trazer relaxamento, de sair do campo do lúdico para virar uma prisão, a partir do momento que aquilo começa a inviabilizar a minha vida, por exemplo, você tem lá, não sei, sua coleção de Hot Wheels. Isso serve para você enfeitar seu quarto, para você olhar e remeter a carros que você gostaria de ter. Até aí tudo bem. Agora, a partir do momento que você pega o carrinho de Hot Wheels e leva no mecânico porque está com problema na embreagem, você já começou a ter uma ruptura com a realidade. Então, aí nós temos um problema. Então, o que separa o hobby do patológico é o quanto isso começa a inviabilizar a minha vida. Eu adoro brincar de quebra-cabeça, mas daí eu parar de me relacionar com as pessoas para ficar só brincando de quebra-cabeça, ali tem um problema. Então, essa é a grande discussão e que muita gente não tem dito e não tem olhado para isso. O que separa o hobby, o lúdico, a brincadeira do patológico? A criança, ela brinca com a boneca, ela trata a boneca como filha, mas a criança não inviabiliza a sua existência por conta desta boneca. Agora, quando o adulto coloca essa boneca nos braços e vai na feira, leva no hospital para ferir pressão, acredita que está doente, gasta centenas de reais em roupa, em enxoval, em alimentação, aí nós começamos a ter um problema. Isso é um indício, doutora, que a sociedade realmente está doente, está adoecendo, doutora? É um indício fortíssimo, né?
a humanidade caminha para uma ausência de sentido gigantesca, né? Nós estamos perdendo o contato com a realidade e perdendo o contato com o sentido da vida. A grande pergunta, o grande buraco que está por trás disso é: para que eu existo? Para que a minha existência se manifesta aqui? Qual é o sentido da vida? Eu vivo para quê? Por quê? Quando a gente perde esse sentido da vida, esse sentido da existência, a gente começa a tentar criar sentidos. E aí a gente cai em N situações. Desde as situações de boneco, as situações de vícios, N questões que vão nos tirando de uma vida que a gente poderia dizer, dentro daquilo que a gente tem a expectativa de ser uma vida normal. É a ausência total de sentido do ser humano. Se eu pegar você hoje, eu te pergunto: para que você trabalha? Para que você quer ganhar dinheiro? Que tanto de dinheiro que você quer ganhar? Até onde vale a pena sacrificar o tempo com a sua família para ganhar milhões? Você vai gastar isso quando? Como? Para quê? Com quem? Essas perguntas que nos aprofundam não foram sendo respondidas ao longo do tempo. E nós viramos pessoas superficiais que precisamos nos agarrar a brinquedo para ver se a vida faz sentido. E a senhora acredita que essas pessoas que se apegam a essas bonecas aqui, ó, hiperrealistas, elas têm dificuldade de enfrentar, de lidar, né, com a dificuldade também e com a realidade, né, principalmente com a própria dor? Essas pessoas têm dificuldade para isso, doutor? Elas têm dificuldade de lidar com a realidade, né? Eu falo que essa é a grande dor por trás de quem faz uso desse tipo de artifício. É a perda de contato com a vida e a dificuldade de lidar com a vida. Um bebê, uma criança recém-nascida, ela dá muito trabalho, né? Ela te acorda de madrugada, ela come, ela tem que trocar a fralda o tempo todo, ela cresce, ela fica adolescente, insuportável. Agora, um bebê reborn, ele vai ficar eternamente daquele jeito, né? Na verdade, nós já estávamos entrando nessa história de reborn há muitos anos atrás, sem perceber. Quando a gente queria ter filho, mas não queria que filho desse trabalho. A gente queria ter filho para tirar foto e postar no Instagram. E aí, nos momentos que não fossem instagramáveis, a gente sofria horrores. Então, você não quer ter trabalho com seu filho, você não quer ter que educar o seu filho, você não quer gastar o seu tempo com o seu filho, você não quer parar de usar o celular compulsivamente para ficar com seu filho, você não quer abrir mão de alguns vícios para dar exemplo para o seu filho. Esse é o fenômeno por trás do bebê reborn. Eu já vivi uma vida onde eu não quero relações que me demandem. Então, pessoas, inclusive em relações afetivas. Você quer casar? Mulher dá trabalho, mulher é enjoada, mulher pega no pé, mulher reclama. Homem é chato, homem dá trabalho. Mas você quer enfrentar isso? Você quer viver relacionamento? Você quer construir uma família? Você quer abrir mão dos seus defeitos para caminhar com alguém? Então, nós vamos vendo a humanidade abrindo mão disso, querendo vivências fáceis, vivências menos onerosas, até cair nesse absurdo do bebê protético aí. É fugir dessa realidade toda que a senhora disse aí, viu, doutora? Doutora Andréa Vermon, ela é psicanalista, filósofa e neurocientista também. Ela tem doutorado, é filósofa da mente com enfoque ali na neurociência. Doutora do céu, com esse estudo todo aí, ó, a senhora principalmente, né? Eu não, tô aprendendo todo dia um pouquinho. Agora a senhora, com esse estudo todo aqui, ó, dá para se arrepiar, dá para ter medo do que a senhora tá vendo aí todo dia, doutora? Na rede social principalmente? Eu me assusto todos os dias. Eu digo o seguinte: as pessoas acham que a gente tem resposta para tudo. O mundo caminha numa loucura tão grande e tão acelerado que a própria ciência não está conseguindo acompanhar. A gente não tem, está faltando respaldo teórico para explicar isso tudo. Como, por exemplo, fenômenos de pessoas que não se identificam com a própria humanidade, pessoas que se identificam com animais. Então, eu tenho, por exemplo, um paciente que se diz Therian, ele se identifica com águia. Então, agora ele se sente uma águia, ele fica só em cima do telhado, ele mandou fazer uma roupa cheia de penas. Então, são fenômenos que vão surgindo que nem eu, com esse estudo todo, estou conseguindo acompanhar. Muito bem, doutora. Obrigado. Uma ótima terça-feira para a senhora. Valeu de novo por atender a gente, tá bom, doutora Andréa? Eu Obrigado. que agradeço. Um grande abraço para todo mundo de João Pessoa. Espero estar com vocês muito brevemente.
Obrigado, doutora. Esse mundo que a gente está vivendo hoje está muito estranho, está muito esquisito. Tem gente que se vê como animal, aí se veste de pássaro, de bicho, sai pulando pela rua. Eu vou dizer para você, viu?